Paguei R$ 280 mil da faculdade do meu namorado, ele me trocou pela professora e o que ele fez com nossas fotos me fez penhorar o diploma dele. A primeira vez que a ficha caiu, eu estava cozinhando. Lembro do cheiro de alho queimado, um cheiro forte, invasivo, que de alguma forma parecia prenunciar a podridão que viria. Eu me chamo Camila e por 5 anos, minha vida foi a extensão de Arthur. Nós éramos a clássica história de amor jovem, mas com um twist: eu era o motor. Ele tinha a inteligência, o potencial. Eu tinha a estabilidade, o dinheiro, a visão. Ou pelo menos, a visão que nós tínhamos para ele. Arthur queria ser engenheiro, uma faculdade particular renomada, caríssima. Eu tinha herdado uma quantia significativa da minha avó e na minha cabeça de 23 anos apaixonada, não havia investimento melhor do que o futuro do nosso lar. Eu não fiz pedir, eu propus. Não se preocupe com bolsas ou empréstimos, Arthur. Vamos usar o dinheiro da vovó. É para o nosso futuro, certo? Você se forma, constrói sua carreira, e a gente quita isso depois, juntos. Seus olhos se encheram de lágrimas naquela noite. Lembro do calor repentino que subiu pelo meu pescoço, aquela sensação estúpida de heroísmo e amor absoluto. Ele me beijou, prometeu o mundo. Jurou que eu era a única razão para ele continuar e que faria cada centavo valer a pena. E ele fez. Academicamente, ele era impecável. Notas altas, dedicação total. Eu trabalhava em casa com design gráfico e ajustei toda a minha rotina para a dele. Eu era a esposa de suporte, a base invisível. Eu fazia o café, mandava lanches, ouvia ele falar sobre as aulas de termodinâmica, palavra que ainda me causa arrepios, e claro, pagava a mensalidade no dia certo. Eu era a guardiã do futuro dele. O problema começou sutilmente, como um ruído baixo que você insiste em ignorar. O cheiro, o perfume dela. No começo, era a desculpa perfeita. Estou no laboratório até tarde com a professora Helena, Camila. Ela é a orientadora, é exigente. Eu confiava nele cegamente. A Helena era uma mulher de 40 e poucos anos, PhD, a estrela do departamento. Nas raras vezes em que Arthur a mencionava, era com uma deferência quase religiosa. Ela é genial, Camis. Uma das poucas que realmente entende o que estou fazendo. Lembro de uma noite em que ele chegou em casa. Era 1h da manhã. O cheiro não era de suor de estudo ou de óleo de máquina. Era um perfume floral caro, mas estranho na nossa casa. Eu estava sentada no sofá com um copo d'água. Oi, meu amor, como foi? Perguntei, tentando parecer casual. Ele estava estranho, evitando meu olhar, tirando o moletom rápido demais. Cansativo. Muito. Tivemos uma reunião de emergência sobre o projeto. Fica até 3 da manhã se não tivéssemos cortado. Eu me levantei e fui até ele. Minhas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Uma tensão que subiu pela minha barriga, a intuição gritando. Eu toquei o ombro dele e senti um calor diferente, não de trabalho, mas de proximidade. Tudo bem, vai tomar banho. Fiz o seu favorito. Enquanto ele estava no chuveiro, eu cometi o erro, ou acerto, que desfez toda a minha realidade. Eu peguei a mochila dele. Não para fuçar, eu juro que era para guardar o notebook. Lá estava, um lenço, de seda fino. Não era dele. E o perfume, o mesmo cheiro. Não era um cheiro de abraço casual de colega. Era íntimo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu ia vomitar. Era um martelar surdo contra as costelas. Eu podia ouvir o barulho da água no box e, ao mesmo tempo, um silêncio absoluto na minha mente, como se o mundo tivesse pausado. Eu dobrei o lenço e o guardei no fundo da minha gaveta. Eu precisava de provas. Eu precisava de certeza. Nos meses seguintes, a professora Helena se tornou fantasma na nossa relação. Arthur estava sempre no laboratório, sempre ocupado. Os beijos diminuíram. Os elogios desapareceram. Ele me olhava, mas não me via. Ele via o diploma. Ele via o fim. O dia da formatura chegou. Eu estava radiante. Comprei um vestido novo, convidei toda a minha família. Eu tinha um orgulho tão grande que mal cabia em mim. Ele estava lindo, de beca. O futuro, o nosso futuro, estava começando. Quando ele recebeu o diploma, ele me abraçou. Um abraço rápido, quase protocolar. Obrigada, Camis, ele sussurrou no meu ouvido. Você me salvou. E nesse momento eu pensei, ok, foi só estresse. Agora vai melhorar. Eu estava tão errada.
No jantar de celebração, com as nossas famílias reunidas, ele fez um brinde. Um brinde lindo falando sobre dedicação, sacrifício e sobre as pessoas que o ajudaram a chegar lá. Ele me olhou, sorriu, e então olhou para a mesa ao lado, onde a professora Helena estava sentada. Eu insisti para que ela viesse por respeito ao trabalho dela. E claro, ele disse, levantando a taça, a pessoa que realmente me mostrou o caminho, que foi minha mentora e que agora é o meu futuro, a Helena. Ele foi até ela e a beijou. Um beijo na boca. Longo, indiscutível. A taça de champanhe escorregou da minha mão e atingiu o chão com um som que parecia o mundo se estilhaçando. O líquido dourado manchou o carpete do restaurante. A humilhação foi um choque elétrico que percorreu meu corpo, queimando da cabeça aos pés. Eu senti meu rosto ficar vermelho, depois pálido. Eu não conseguia respirar. Minha mãe estava com a mão na boca. O pai de Arthur parecia querer desaparecer. Arthur se virou para mim, como se eu fosse a inconveniência e não ele o traidor. Camila, podemos conversar lá fora, por favor? Não estrague isso. Não estrague isso. Ele estava me pedindo para não estragar a celebração da minha própria humilhação e traição, paga com o meu dinheiro. Eu não fui lá fora. Eu fui até a mesa dele. Eu apontei para a taça na mão dele. Você tem ideia do quanto esse pedaço de papel na sua mão custou? Não só em dinheiro, Arthur. Em noites de sono, em oportunidades que eu recusei para te apoiar. Você me roubou. Você roubou minha avó. Você me usou como caixa eletrônico por 5 anos para se deitar com essa mulher. Ele tentou me segurar, mas eu me esquivei. Eu estava descontrolada, mas clara. Você me salvou? Não. Você me usou. E você sabe o que mais? Essa Helena, que é o seu futuro, vai descobrir que o homem que ela tem é um parasita mentiroso que não tem a decência de terminar uma relação antes de me usar até a última gota. Eu mal conseguia ver por causa das lágrimas que embaçavam minha visão, mas a satisfação de ver a confusão e o horror na cara da professora foi um pequeno alívio. Eu peguei minha bolsa, dei as costas e saí. O dinheiro estava perdido, mas a minha dignidade não seria. Eu estava caminhando para o carro quando ele me alcançou no estacionamento. Camila, volta. Eu te amo. Eu só. Calha a boca, Arthur. Você não me ama. Você ama o que eu fiz por você. Eu entrei no carro e dirigi, não para casa. Dirigi para longe de tudo, para o apartamento da minha melhor amiga. O pior, contudo, não foi o beijo no jantar. O pior foi o que aconteceu na manhã seguinte, quando eu decidi enfrentar a situação e voltar para a nossa casa. Eu cheguei e a porta estava destrancada. Entrei e a casa estava irreconhecível. Meu computador sumiu. Minhas joias sumiram. Mas o que me fez cair de joelhos no chão da sala, com um grito de dor que rasgou minha garganta e doeu nos meus ouvidos, não foi o roubo. Foi a geladeira. Todas as nossas fotos, todas as lembranças dos nossos 5 anos, estavam ali. Não rasgadas, não riscadas. Elas estavam amassadas, sujas e usadas para forrar o lixo da cozinha, por baixo de restos de comida e cascas de ovo. Ele não me roubou só o dinheiro. Ele tentou roubar minha memória, me reduzir a um lixo no qual ele pisou antes de sair. O ódio tomou conta de mim. A dor foi substituída por uma fúria fria. Ele ia me pagar, e ele ia pagar com o que tinha de mais caro, o futuro que eu paguei para ele. Eu peguei o telefone, liguei para um advogado e comecei o meu plano. O que ele fez com o dinheiro que eu investi? E qual era a prova final que eu tinha guardada que faria o castelo de cartas dele desmoronar de vez? O cheiro era insuportável. Uma mistura de lixo, perfume estranho e o fedor da traição. Eu não chorei mais. As lágrimas tinham secado, deixando um resíduo amargo e duro como pedra nos meus olhos. Eu estava ajoelhada na cozinha, olhando para a pilha de sujeira que ele tinha feito com a nossa história. Cada foto amassada era um golpe, mas também uma confirmação. Ele me via como algo descartável. Senti um frio cortante subindo pela minha espinha, mesmo que amanhã estivesse quente. Não era frio físico, era o frio da realização. Aquele que te diz que a pessoa que você ama é um vazio. O advogado, Dr. Ricardo, me atendeu imediatamente. Ele ouviu a história com uma calma profissional que contrastava com o meu estado de histeria contida. Camila, seu caso é forte, mas complexo. Doação de dinheiro é difícil de reaver. Ele vai alegar que era um presente de namorada. Precisamos de algo mais sólido do que um relacionamento rompido.
Eu disse, a voz rouca, quase um sussurro. Eu tenho um lenço. E tenho a conta bancária. Eu expliquei sobre a providência da vovó. O dinheiro da herança não estava na minha conta corrente. Eu o tinha depositado em uma conta conjunta, mas de propósito com uma cláusula específica que Dr. Ricardo rapidamente identificou como crucial. A prova, para fins de imposto e planejamento sucessório, a conta foi aberta como uma conta de investimento com finalidade específica. Os saques só poderiam ser feitos mediante minha autorização e, na maioria das vezes, com a descrição na transferência: investimento no futuro profissional conjunto. O mais importante, o valor total, o saldo que eu havia transferido nos últimos 5 anos para a faculdade de Arthur, era de quase R$280 mil. R$280 mil? Isso muda tudo, Camila, disse o advogado, agora mais animado. Isso não é um presente. Isso é um investimento com expectativa de retorno, uma sociedade informal no futuro dele. E o seu lar conjugal foi violado. Temos base para roubo e, o mais importante, para reaver o capital. Eu não queria que ele fosse para a cadeia, eu não era um monstro. Eu só queria que ele perdesse o que ele considerava mais importante. Dr. Ricardo agiu rápido. Primeiro, ele entrou com uma ordem de restrição temporária contra Arthur por causa do roubo dos meus bens pessoais e o vandalismo das fotos, que foi a gota d'água emocionalmente. Segundo, a ação de reembolso de capital. A primeira audiência foi em um mês. Eu estava irreconhecível, vestida de forma impecável, calma, fria. Arthur chegou com a professora Helena, que tentou parecer uma figura de autoridade, mas estava visivelmente nervosa. Quando ele me viu, ele tentou o truque da vítima. Camila, por que você está fazendo isso? Eu te amei. Eu senti um formigamento nas pontas dos meus dedos, a vontade incontrolável de esbofeteá-lo, mas respirei fundo e apenas o fitei com um vazio absoluto. Você não me amou, Arthur. Você amou meu saldo bancário. E agora você vai devolvê-lo. No tribunal, o advogado de Arthur tentou o argumento do presente de amor. Foi aí que Dr. Ricardo puxou o trunfo. Ele apresentou a documentação da conta da vovó, as transferências detalhadas, o ápice da minha jogada, o lenço de seda da Helena. Meritíssimo, apresentamos aqui o registro das transferências, todas detalhadas como investimento no futuro, e apresentamos aqui a causa do rompimento súbito. O réu, após se beneficiar de um investimento que ele nunca teria como pagar, descartou a requerente e iniciou um relacionamento com a própria orientadora. Um mês após a formatura. Isso não é um rompimento normal. É a execução de um plano. O juiz ignorou o drama do lenço, mas a papelada da conta o convenceu. O réu recebeu um investimento significativo para seu futuro profissional. O rompimento da forma como ocorreu e o desrespeito comprovado ao patrimônio emocional da requerente configura má-fé na gestão de um acordo de investimento informal, declarou o juiz. A sentença foi devastadora para Arthur, mas para mim, foi a justiça se manifestando de forma lenta e satisfatória. O juiz o condenou a reembolsar os R$280 mil em parcelas mensais, corrigidas pela inflação, mais o custo total dos meus bens roubados, totalizando quase R$300 mil. Mas a verdadeira punição veio no detalhe que eu havia articulado com o Dr. Ricardo. E dadas as evidências de má-fé e a fonte do financiamento, o tribunal também expedirá uma notificação de dívida de alto valor ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, e ao Departamento de Recursos Humanos da primeira empresa em que o réu for empregado, como garantia de pagamento. Isso significava que a partir do momento em que ele conseguisse o emprego que eu paguei para ele ter, a empresa dele seria notificada sobre a dívida. Seu salário seria penhorado. O diploma dele não seria um símbolo de sucesso, mas sim de uma dívida colossal. A professora Helena ficou branca como papel. Ela finalmente entendeu quem era o Arthur. O olhar de Arthur era de puro pânico. Seus olhos se arregalaram. Seus ombros caíram. O pingo de arrogância desapareceu e a sua postura de engenheiro promissor cedeu à de um garoto assustado. Você não pode fazer isso, Camila. Minha carreira. Ninguém vai me contratar com essa notificação. Ele implorou, quebrando o protocolo. Eu posso, Arthur. E fiz. Você se formou. Parabéns. Agora pague sua mensalidade, eu disse, pegando minha bolsa e saindo do tribunal. Senti uma onda de vertigem, uma leve tontura, a exaustão de 5 anos de luta e dor se esvaindo de uma vez só.
O final foi exatamente como eu planejei. Arthur e Helena não duraram. Ela descobriu que ele era apenas um projeto de parasita e não um parceiro. Ele demorou mais de 1 ano para conseguir um emprego decente, sempre rejeitado por causa da notificação do CREA. Quando finalmente conseguiu, as cartas começaram a chegar. Ele me ligou chorando, implorando. Eu só disse uma coisa: se você tem dinheiro para me ligar, você tem dinheiro para pagar a parcela. Em 2 anos, eu recuperei quase 60% do valor. Eu me mudei da nossa casa, vendi tudo que me lembrava dele e usei o dinheiro do reembolso para fazer um intercâmbio. Eu terminei a faculdade que eu havia pausado para sustentar o dele. O diploma de Arthur não o levou a lugar nenhum, exceto para o buraco da dívida. E a melhor parte? A prova final que eu tinha guardado, o lenço de seda, eu enrolei no diploma dele e enviei por correio, anonimamente, para o RH da empresa onde ele estava trabalhando. Não para denunciá-lo, a notificação já fazia isso, mas para que ele soubesse que eu não apenas peguei meu dinheiro de volta, mas também mantive um pedaço da traição dele. A vingança é um prato que se come frio, e o meu estava delicioso.